a surpreendente estrada da graça. E eu quero começar então esse nosso tema, esse nosso sermão, levando você para uma ilustração bem simples. Imagina que você está dirigindo por uma estrada desconhecida, de noite, uma noite bem escura, às vezes com neblina, e de repente, sem nenhum aviso, o asfalto termina. Você está naquela estrada, de repente, sabe quando vira aquela estrada de chão, o carro derrapa, o carro bate, você quase capota, seu coração dispara, e aí você pensa, tudo acabou. Cheguei ao final da estrada, cheguei ao fim da linha, cheguei no ponto que eu não sei o que vou fazer. Pensou sobre isso? Talvez essa ilustração ela não tem nada a ver com a viagem, mas pode ter a ver com a nossa vida, onde você está percorrendo a sua vida normalmente e de repente algo acontece. Alguma coisa que não estava sendo esperada e faz talvez a sua vida virar de ponta cabeça. Pode ser uma doença, pode ser uma má notícia, pode ser um desemprego, pode ser qualquer coisa. Mas você fala, cheguei no fim da linha. Não sei mais para onde ir. Não sei mais onde começar. Mas da mesma forma, naquela ilustração de que você está numa estrada e de repente você pega um pedaço de terra, você para, acalma e olha à frente. E alguns metros à frente você vê uma nova estrada. Uma placa indicando de uma nova rodovia recém-aberta. Toda sinalizada. Aquilo então, essa viagem foi só um tropeço que parecia o fim, mas não era. Era apenas o começo de algo maior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está a estrada da sua vida? Como que está, o que está acontecendo hoje? Você está talvez subindo uma serra ou numa estrada esburacada? Como que está a estrada da sua vida? Ou será que ela está totalmente pavimentada, bem sinalizada? Como está a estrada da sua vida? Se você está aqui hoje, eu acredito que existe um propósito para isso. E dentro do que nós vamos falar, eu quero te incentivar que Deus está no controle sempre das estradas das nossas vidas. Às vezes nós não enxergamos, ou às vezes pensamos que essa estrada chegou ao fim. Mas não é bem assim. O texto que nós vamos estudar mostra que não foi o fim de Israel, não é o fim de Israel. Mas abriu portas para uma nova estrada, para eu e você conhecer a Cristo. Parece que o que aconteceu com Israel, que estava no plano do Senhor, que é difícil e talvez machuca, principalmente o judeu, serviu de bênção para muitos. Onde Deus trabalhou e trabalha com todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, vamos ler o texto de Romanos 11, versículo 11. Então, Romanos 11, a partir do versículo 11 até o 24 diz: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude.
Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? E se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Deixa eu localizar vocês no texto primeiro. Primeira coisa que precisamos entender, versículos 9, o capítulo 9 a 11 está mostrando se o Messias veio dos judeus, se o Messias ele foi prometido, se eles conheciam tudo isso, por que Israel não reconheceu o Messias, ao contrário, rejeitou o Messias? E chega nesse ponto, que nós já falamos que eles foram endurecidos, mas chega nesse ponto agora que Paulo faz a pergunta, então eles caíram para sempre? Não tem mais jeito? É isso que nós vamos responder. Só que ao mesmo tempo, Paulo vai pegar esse ocorrido e vai trazer uma exortação, uma advertência. Quando nós falamos em advertência, quem gosta de tomar uma advertência? Ninguém gosta de tomar advertência. Mas essa advertência que Paulo vai nos apresentar, ela é saudável. Para que a gente não corra, que a gente não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com Israel. Então, esse é o pano de fundo. Se você está acompanhando, anotando, nós temos aqui um propósito bem claro. Deus soberanamente transforma quedas, que é a queda de Israel, que a gente vai citar, em caminhos de redenção. E o nosso chamado, então, a nossa vocação, é responder como? Com humildade, temor e fé perseverante. Essas três coisas precisam existir em nós, para que também não caiamos. Esse é o propósito do nosso estudo. Se você estiver dividindo, a primeira coisa que a gente vai falar é que o tropeço de Israel foi uma estratégia da graça. Quando ele começa o versículo 11, Paulo faz aquela pergunta, que ele diz, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Em algumas versões está, digo pois, porventura tropeçaram para que caísse? E qual é a resposta? De modo nenhum. Em algumas versões, modo algum. A pergunta ela é retórica, ela é típica do que Paulo está fazendo nesse diálogo até aqui. Mas a ideia é, eles tropeçaram para que caísse, ficasse naquela ruína final. Ou seja, acabou, não tem mais o que fazer. A resposta, o termo que ele usa, é uma expressão mais forte possível
no grego para dizer que não tem possibilidade, de negar essa possibilidade de eles ficarem caídos. Então, Israel tropeçou, mas não foi destruído. O Senhor ainda vai tratar com Israel. O tropeço, porém, o tropeço de Israel, esse de não aceitar Cristo, o tropeço dele serviu para que a salvação chegasse a nós, gentios. Gentios é aquele que não é judeu. No entendimento. Então, nos versículos 11b até o 12, algumas versões está, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los, olha só, em ciúmes. Ora, se a transgressão deles é riqueza para o mundo, a sua, eu vou chamar de diminuição da sua riqueza, ela serve para os gentios. Deus está provocando em Israel o quê? O ciúme. Quando a gente fala ciúme, não estamos falando do ciúme pecaminoso, tá? Fique bem claro. Mas nós estamos falando daquele desejo santo para retornar a Deus. Essa seria a ideia. Os judeus olham esse Deus agindo, eles falam, como assim pode com ele? O que ele está fazendo com os gentios? Essa é a ideia, é provocar isso, é promover isso. Então, Israel será restaurado. Isso é fato. Deus, ele é capaz, Paulo está dizendo que Deus ele é capaz de usar até a desobediência para engrandecer a sua glória. Através da grande desobediência de Israel, trouxe glória ao Senhor, porque todos os gentios agora têm acesso, todos os gentios, se tornou o alvo do Senhor. Isso não justifica o pecado, mas exalta a graça do Senhor. Parou para pensar, um Deus misericordioso ao ponto de deixar o seu povo e atender os gentios? Para o judeu isso é impossível. Não dá para compreender. Mas essa é a graça do Senhor. Então, no plano do Senhor, um tempo em qual os judeus rejeitam e agora ele se vira para os gentios. Vou tentar exemplificar com uma ilustração. Imagine um filho que abandona a família. No começo, aquela dor insuportável, mas o reencontro, quando acontece, é infinitamente mais doce, mais prazeroso do que se nunca tivesse saído. Algumas pessoas dizem que ela teve um momento de quase morte. E aí a gente usa aquela frase tão conhecida, Deus te deu uma chance. Lembram? Já ouviram isso? E qual é a ideia? Agora valorize sua vida. E essa pessoa, não, agora eu aprendi a viver. Agora eu não vou trabalhar que nem um louco. Agora eu não vou fazer isso. Agora eu vou. Por quê? Porque Deus me deu uma chance. O que nós estamos percebendo nesse texto, que fica bem claro, que Deus está provocando algo nos judeus, que na hora que eles retornarem vai ser diferente. Bem diferente do que foi no começo. Mas, tentando aplicar isso para nós, você já passou por tropeço? Dificuldade? E olhando agora, você percebe que Deus usou aquilo ali para mudar a sua fé? Para moldar a sua fé? Talvez, como eu disse, perdeu um emprego bom. Nossa, esse emprego era o emprego dos sonhos. Era aquilo que me mantinha feliz. De repente, foi embora. Ou talvez você pode ter sido uma pessoa muito importante na sua vida. Do nada, ela se vai. Mas de repente, esse momento difícil, ou essa estrada que ficou esburacada, ela é a grande chave para retornar ao Senhor. Talvez voltar a uma rotina com o Senhor.
Talvez você esteja no meio de um momento difícil. Mas a pergunta que você precisa fazer é: o que Deus está promovendo na minha vida? Nesse momento de dificuldade, nesse momento onde a estrada agora ficou estrada de terra, o que o Senhor está promovendo? Para onde Ele quer me direcionar? Uma coisa eu posso lhe garantir: Deus, Ele está soberanamente escrevendo a sua história. Nada foge ao controle do Senhor. E a sua história, Ele já a conhece antes da fundação do mundo. Agora, se Ele está escrevendo a sua história, você fala assim: muito bem, então é só deixar. Não, não é isso. Estou querendo dizer, você está consciente do que está acontecendo na sua vida? Ou será que, como aquelas crianças, que quando o pai fala, vamos passear, ele entra no carro e vai para um lugar, ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele vai. De repente, se é bom, é ruim, ele não sabe o que está acontecendo. Mas como pessoas adultas, se estamos indo para o norte, você sabe, então estou indo para perto de tal lugar, ou estou me distanciando de outro. O que Deus está fazendo na sua vida? Essa é a pergunta. O que Deus está promovendo com a estrada que eu estou percorrendo agora? Muito bem, se nós entendemos isso, entendemos como Deus usou a queda de Israel para alcançar os gentios, que somos nós, porque fomos enxertados nessa oliveira, será que temos andado como foi preparado, como se deve? Paulo vai nos ajudar a nos lembrar de onde nós viemos e quem nós somos, para depois trazer a advertência que eu mencionei aos irmãos. Então, se você olhar lá os versículos 16 a 18, coloquei um título aqui para depois você pensar: a humilhação gentílica. Somos ramos enxertados. Versículo 16: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que Paulo está mostrando aqui? As primícias, a massa que ele está chamando aqui, é uma referência à oferta judaica, que lá de Números capítulo 15. E essa oferta inicial era consagrada com todo o restante que era santificado. Então, quando ele diz a raiz, aqui os ramos, ele está falando dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que vem deles, né, que nós herdamos essa bênção espiritual. Versículo 17, ele diz: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, lembrando que a oliveira simboliza Israel. Ele diz que a oliveira brava é quem? Nós, os gentios. Ramos, olha só, que no conceito deles não tem valor. Uma oliveira brava, os seus ramos são sem valor. Sabe para que serve? Ser queimado. Então ele está dizendo que a analogia está mostrando que pegou ramos de oliveira brava, que somos nós, e enxertou numa boa. E ele está dizendo que quando a gente enxerta um ramo bravo numa oliveira, numa árvore cultivada, é o oposto do que é esperado. É ilógico, é incomum. Geralmente você vai pegar, então, um ramo de uma oliveira boa, enxerta numa outra oliveira. Não, ele pegou uma brava. Somos nós. O que nós estamos enxergando, então, que nós fomos enxertados contra a nossa natureza. Nenhum de nós, gentios, éramos povo de Deus. Ninguém. O judeu era o povo de Deus. Versículo 18, então, ele diz: não te glories contra os ramos,
Por que não te glorie? Já que eles caíram, já que eles estão destruídos, já que agora não é o tempo deles, é o tempo dos gentios, não se acham superior a eles. É uma proibição direta, e eu quero meio que resumir, contra eu vou chamar de orgulho espiritual. Nós, os gentios, fomos enxertados por pura misericórdia. Não por direito, nem merecimento. Eu vou tentar ser mais explícito. Você não merecia estar aqui hoje. Eu não merecia conhecer o Senhor. Eu não tenho o direito de louvar a Deus. Entende isso? Eu não tenho o direito de reconhecer o Senhor. Mas se fazemos, e fazemos por causa do quê? Da misericórdia. Da misericórdia do Senhor em um dia nos se apresentar, se revelar a nós, mostrar quem Ele é. Isso é a graça do Senhor. Nós, todos nós aqui, nós éramos então, Oliveira, brava. É como um órfão de rua adotado por uma família real. Ele não tem direito à herança, mas ele foi escolhido e só pode se gloriar agora, então, na bondade do que o rei fez de adotá-lo. Talvez você esteja servindo na igreja há anos. E de repente pode começar a pensar: eu sou mais fiel que muita gente. Eu não falto aos cultos. Deus se agrada de mim. Essa atitude que eu chamei de orgulho espiritual é de quem esqueceu um detalhe. Qual é o detalhe? Um ramo bravo, oliveira bravo. Alguém que foi enxertado, que não nasceu na raiz. Esse orgulho, quando acontece esse orgulho espiritual, então, e eu me esqueço que é a misericórdia que me faz estar aqui, me leva a ser um juiz. E como os fariseus, cegos para o que Deus está fazendo. Meus irmãos, tenta imaginar comigo, Jesus Cristo, Deus, andou com os fariseus. Os fariseus tinham todos os seus escritos. Os fariseus dialogaram com ele, questionaram ele. Os fariseus viram os milagres que ele fez. E eles não perceberam o que Deus estava fazendo. O orgulho espiritual nos cega para o que Deus está fazendo em nossas vidas. Se somos, então, esse ramo enxertado, agora isso começa a nos dar vida, pela misericórdia, começa a nos dar vida. E isso vai transformando as nossas vidas. Mas quando chega esse orgulho, agora eu faço parte da oliveira, agora eu sou isso ou aquilo, faz que eu esqueça o que Deus fez, me tornando cego para o que Ele está fazendo. Lembre-se diariamente, você não é salvo porque é bom. Você é salvo porque Deus é gracioso e misericordioso, simplesmente assim. Renove então a sua gratidão a Deus e não deixe que o orgulho ocupe a sua espiritualidade, que ocupe a sua religiosidade, que ocupe a sua mente. Treine ser grato ao Senhor. O que fazer então? Tenta responder. O que eu tenho que fazer? O que fazer com essa graça que um dia me alcançou?
Qual a expectativa que você tem para a sua vida? O que você pensa para os seus próximos anos? Mas nesse pensar para os próximos anos, nesse pensar para a sua próxima vida, pense o que Deus tem de expectativa com você. Que tipo de homem que Deus quer que você seja? Que tipo de mulher Deus quer que você seja? Que tipo de jovem Deus quer que você seja? Qual tipo de santidade Deus espera de você? Quando eu me torno orgulhoso espiritualmente, eu esqueço desses detalhes. Eu fico cego para isso. E eu quero enxergar o quê? Só o que eu quero enxergar. O que é bom para mim. Deus me abençoar, me dê um bom emprego. Deus me dê saúde, Deus me dê aquilo. Mas não enxerga o que Deus está transformando. Ou o que quer transformar. Como devemos viver à luz do fato de que somos enxertados pela misericórdia de Deus? E a resposta no texto foi clara: permanecer na bondade dele. O chamado não é apenas para receber a graça, mas perseverar nela. E aí isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. A advertência solene permanece na fé com temor. Os versículos 19 e 21 diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Não te ensorbebeças, mas teme. A resposta, a objeção a tudo isso é que sim, eles foram quebrados. Mas isso não dá motivo para orgulho, mas para temor. Meus irmãos, para pensar. Se o Senhor quebrou o seu próprio povo, você acha que Ele não pode quebrar a gente? Se Ele agiu dessa forma com os judeus, que é o povo dele, você acha que Ele não pode agir com a gente da mesma forma? Permanecer pela fé, que ele está dizendo, é um chamado a viver uma fé viva, verdadeira e humilde. E essa palavra humilde, às vezes nos confunde um pouco. Essa palavra humilde, às vezes ela fica bem distante, ou às vezes ela grita, mas lá ao fundo, e a gente se esquece dela. Então vamos lembrar o que é ser humilde. Ser humilde é entender quem você é e quem Deus é. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, nós, criatura que fomos criados para adorar. E não só isso, humilde ainda continua, eu entender a minha situação de que não fazia parte do povo, estava condenado, e agora pela sua misericórdia, Ele me atrai, me resgata. Fala, pastor, mas isso eu sou humilde bastante, porque eu sei de tudo isso. O problema é que o nosso Deus, Criador, nós, criatura, nessa ação, nós vamos invertendo. E essa inversão é a minha vida, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho certo, e Deus me apoia. Já não é mais o que o Senhor diz para eu viver, mas é o jeito que eu vivo, e o Senhor me apoia. O que eu escolho agora, ou no trabalho, ou na escola, na faculdade, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu visto, o que eu não visto, tudo isso parte de mim, e eu vou olhar se Deus apoia. Cadê a humildade? Os fariseus, eles diziam, nós temos como pai Abraão. Como você vem me dizer que nós não conhecemos? O orgulho
que deve ser combatido com essa humildade, só é possível quando eu entendo que eu não tenho nada para oferecer. Se estamos vivos agora, meus irmãos, é pela misericórdia. Se você tem esperança do dia para amanhã, é pela misericórdia. Esse mundo é a loucura. Você não sabe se você vai ter as coisas amanhã, você não sabe o que pode acontecer com você. O que nos traz esperança e paz é a misericórdia, é saber que tem um Deus Criador que está cuidando da gente. Isso é humildade. A arrogância que levou à queda de Israel também pode nos levar a acreditar que eu estou no controle. Que eu estou no controle. Que eu sou dono da minha vida. A advertência que Paulo está dizendo, presta bem atenção. Versículo 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, mas tu está pela fé, não é soberbo, não teme. Paulo diz, essa soberba dos gentios não pode acontecer, porque se acontecer, vocês também cairão. A única resposta adequada, além da humildade, é o temor. Versículo 22 diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Duas faces de Deus. E nós temos a mania ou a predisposição de escolher uma das faces. Adivinha qual? A bondade. Aquela de que Deus está sempre pronto para te ajudar. Deus não tem problema, você pode viver do seu jeito tranquilamente e Ele vai te ajudar. Será que é assim, meus irmãos? Será que a gente não está se enganando? O texto diz que a bondade para aqueles que permanecem na fé. Como assim na fé? Como que está a sua fé no Senhor? Sua fé está no Senhor ou está em você? A bondade está naqueles que têm a fé. Mas ele diz que a sua severidade, esse Deus severo, está para aqueles que brincam de fé. Meus irmãos, o que Paulo está mostrando para nós gentios, a coisa é muito séria. Não brinquem com Deus. Não brinquem com a fé. Não brinquem que são discípulos de Jesus. Porque Ele é muito bondoso, mas ao mesmo tempo Ele é muito severo. Vocês leram a pastoral? A pastoral está um basta. Chegou um tempo que o Egito não teve mais. Desculpa. O Senhor agiu. Chegou um tempo que a arca de Noé teve que vir. Chegou um tempo que Nínive foi totalmente aceito o seu arrependimento. Houve tempo para todas as coisas. O verbo que diz aqui considera, ele tem a ideia de reflexão profunda em reverência. É mais do que saber. É a ideia de ficar impressionado. É a ideia de ficar impactado. Temer ao Senhor é ficar impactado com Deus, com o que Ele pode fazer. Você tem noção do que Deus pode fazer? Ele criou o mundo, né? Morreu todo primogênito no Egito. Um casal, logo no começo da igreja, quis enganar Deus, brincar com Deus. Nós vendemos o terreno, está tudo aqui. E aí na porta ele falou assim, você está mentindo para o Espírito. E o que aconteceu? Caíram duro, morreram. Não podemos brincar com Deus. Versículos 23 e 24
Também eles, não se permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Existe a esperança, sim. A esperança para Israel. A restauração é possível para todo aquele que crer. Crer de verdade. Então Paulo está dizendo, não brinquem com a graça de Deus. Eu e você, nós fomos enxertados. Mas isso não é uma carteirinha vitalícia para viver do jeito que eu quero e sempre ficar esperando o perdão de Deus. A carta de 1 João, ela é muito interessante. Se você não leu, eu sugiro que você leia. Porque ela vai mostrando como que as pessoas são mentirosas. Eu amo a Deus, mas então Deus é mentiroso. Então ela vai mostrando. Você tem por pai o diabo. E ele vai mostrando. E aí lá no capítulo 5 ele diz, tem pecado que não tem perdão. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? Uma vida de pecado. Uma vida de pecado é uma vida que não teve arrependimento. Uma vida que não reconheceu Cristo. Uma vida que não crê em Cristo. Olha como a coisa é pesada. O tema que nós estamos tentando mostrar aqui é que Paulo, ele está falando, leva a sério o que Deus fez para você. O temor ao Senhor não é um viver com medo, mas é um viver impactado, com reverência. É entender que a graça é gratuita, mas ela não é barata. Eu me atrevo a dizer, é melhor não conhecer a Deus do que conhecer a Deus e brincar com Ele. E você precisa avaliar isso. Porque tem crentes que brincam com Deus. Tem crentes que brincam de ser igreja de Deus. Cantam, servem, ensinam, estão agora prestando atenção. Quer dizer, alguns, outros estão no celular. Já fica o recado também. Brincam. Estão acumulando o que para a sua vida? Acham que vão chegar aonde? Vocês vão para onde, meus irmãos? Nós vamos para onde? Se nós não levarmos Deus a sério. Pecado é pecado e precisa ser tratado. Porque se eu não trato o pecado, significa que eu não estou considerando a graça. Se eu não estou considerando a graça, significa que eu estou rejeitando a Cristo. Se eu estou rejeitando a Cristo, será que eu estou enxertado? Entendeu a ideia? Entendeu a lógica? Pessoas passam anos e anos e anos e continuam na mesma coisa, vivendo para si, voltado para si, para o seu prazer. Talvez mudam uma coisa aqui ou outra, mas vivem para si. E uma hora cansa. Não estou dizendo eu. Porque eu também sou farinha do mesmo saco. Uma hora que Deus vai tratar isso. Isso é temer. Eu sei que eu aumentei a voz. Mas é para entender exatamente isso. Temer a Deus não é simplesmente eu vou passear no parque. Temer a Deus é saber que eu vou prestar conta ao meu Criador. Como eu queria entender mais sobre isso. Como eu queria temer mais ao Senhor. Como eu queria bater na minha boca quando eu falasse algo que não adorasse a Deus. Como eu queria que a minha mente, os meus pensamentos fossem totalmente apagados quando de alguma forma fossem pecaminosos. Então tem gente que serve, que canta, que ensina, mas o coração está longe. Gente que vive no automático espiritual.
sem temor. Quase que uma filosofia de vida. E a gente tem que responder. Eu e você, nós precisamos responder isso. Será que nós estamos levando a fé a sério? Será que eu me acostumei com uma vida religiosa? Será que eu me acostumei de dizer que eu sou salvo e vou para o céu, pronto e acabou, que bênção, que maravilha, é só esperar Jesus voltar? Será que eu me acostumei com isso e quando eu me acostumo com isso, eu esqueço que eu fui enxertado? Será que eu e você, nós tememos perder a sensibilidade espiritual? Ambientes que talvez já não causam mais nada para nós, mas são totalmente contrários à palavra de Deus. Usos e costumes que aquela palavra diz, nada a ver. Será que podemos perder a sensibilidade espiritual? Eu vou dizer alguns sinais para saber se estamos insensíveis. Primeiro sinal, meu irmão, é a leitura bíblica. Se você não lê a Bíblia, não tem jeito. Como que você vai ser sensível ao que Deus está falando? Como você vai saber a estrada que você está percorrendo? Como você vai saber o que Deus está se você não conhece a palavra? Primeiro sinal, então, é um descaso, um relaxo sobre a leitura bíblica. Caminhando nisso, a oração. Não tem desejo de orar. Não tem tempo para orar. Ah, mas a vida é corrida. Jesus acordava de madrugada para orar, então se esse é o problema. Um outro sinal é não estar envolvido com o povo de Deus. Não estar servindo na igreja local. Não tem como, se eu entendo essa obra, se eu entendo o que o Senhor fez, eu quero participar, eu vou dar tudo o que eu tenho para fazer essa obra acontecer. Se eu não tenho essa preocupação, é um sinal que eu posso estar insensível. Outro sinal é um desejo de ser santo. Deixa de existir. Um desejo de ser santo. Ele vai sendo apagado. E por último, um desejo de estar na presença de Deus. Eu me torno insensível. Eu perco essa sensibilidade espiritual. Não consigo perceber o que Deus está fazendo. Eu acho que uma das características é que eu não tenho mais o desejo de estar na presença de Deus. Deus começa a vir na minha vida acidentalmente. Eu vou lá, nossa, Deus falou comigo por isso. Mas eu não tenho, sabe, como que eu faço para estar com o Senhor? Meus irmãos, Deus nos chama filhos. Deus nos resgatou, Deus nos adotou. Mas não para brincarmos de fé. Não brincarmos de sermos discípulos de Jesus. Ele diz que a bondade do Senhor está sobre aqueles que permanecem na fé, com o coração inclinado, temente, reverente, agradecido a Ele. E eu quero terminar da seguinte forma. Romanos 11, 24 nos ensinou que Deus transforma tropeços, grandes tropeços, em grandes pontes para a graça. Nós vimos, o tropeço de Israel levou nós, gentios, a ter a salvação. A salvação, nós vimos que é pura misericórdia, não é mérito. E a perseverança na
fé é essencial e o orgulho é o caminho da queda. Hoje, então, Deus nos chama a não desistir. Ainda que tropeçamos, não desistir. Mas caminhar com fé nele, com humildade e com temor. Procure o Senhor, tema o Senhor, e Ele vai te guiar. Permaneça fiel, permaneça com a sua fé até o fim, e você vai perceber a bondade de Deus. O mesmo Deus que enxertou pela graça é o mesmo Deus que nos sustenta pela fé. Por isso, qual é o nosso grande desafio? Permanecer na fé, confiando humildemente no nosso Criador, no nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, imagina, Senhor, que essas palavras não são simples ou tão prazerosas em ouvir, mas são essenciais para nos manter no Senhor. Tendo um coração, Pai, pecaminoso, um coração enganoso, a nossa tendência, ó Deus, é nos colocar na posição de controladores, na posição de Deus, caindo, ó Senhor, no mesmo erro que Israel. Então, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, nos fazendo enxergar sempre quem nós somos. Pessoas que foram resgatadas sem mérito algum para te servir, para te adorar. Nos dê, Senhor, um coração grato, um coração reverente, um coração que leva a sério a sua palavra, a sua verdade, que chama de pecado aquilo que é pecado e santo aquilo que é santo. Não permita, Senhor, que fiquemos cegos em nossa religiosidade, mas o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais íntimo, santo, produtivo. Então, ó Pai, sabemos que estamos em estradas, às vezes esburacadas, às vezes bem pavimentadas, mas sabemos que o Senhor está no controle. Nos ajude, Senhor, a trilhar essa jornada até que o Senhor volte. E que o sucesso, Senhor, seja a sua glória. Seja um Deus exaltado, um Deus engrandecido, uma obra propagada, Senhor. Nos perdoa. Perdoa os momentos em que nos tornamos arrogantes e olhamos para o Senhor, não como criaturas, mas como aqueles que têm direito e que exigem. Perdoa, Pai, essa nossa arrogância. Nos dê, então, um coração quebrantado, disposto a viver para o Senhor, conforme a sua palavra. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.